Já ouviu falar de um rei que possuía o dom da sabedoria, mas que, ironicamente, foi derrotado por seu próprio harém de 1000 mulheres? Essa é a história de Salomão, o rei mais sábio, rico e poderoso da história. Ele foi o monarca que elevou Israel a um status de grandeza jamais visto, mas que tinha uma fraqueza fatal: as mulheres. O desejo incontrolável por elas obscureceu seu julgamento, e apesar de ter sido um dos maiores reis de Israel, Salomão acabou tendo um fim trágico. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria extraordinária, levando Israel a um novo patamar, com riquezas abundantes e alianças comerciais que se estendiam por reinos distantes. Seu harém era um verdadeiro jardim exuberante. Era composto por 700 esposas e 300 concubinas, todas vindas de diferentes partes do mundo conhecido, cada uma trazendo suas próprias histórias e sonhos, tecendo um complexo mosaico cultural dentro da corte real. O harém de Salomão, contudo, tornou-se um labirinto de intrigas políticas e alianças instáveis. Cada casamento selava pactos que garantiam a paz, enquanto cada mulher trazia consigo um pedaço de sua terra natal, transformando o palácio num tapete vivo de culturas entrelaçadas. Mas essas uniões eram uma espada de 2 gumes. Com elas, chegaram também os deuses pagãos e suas práticas, desafiando a fé pura de Israel e abrindo caminho para a ruína espiritual do rei. Foi esse harém de 1000 mulheres que precipitou sua queda. Neste vídeo, exploraremos a fascinante história de Salomão, desde seu legado incomparável de sabedoria até sua trágica decadência. Será que ele realmente era capaz de controlar os demônios? E que consequências sua morte trouxe para o reino de Israel? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder essas histórias bíblicas incríveis. Comecemos na antiga cidade de Jerusalém, no ano 990 a.C., quando um novo príncipe chegou ao mundo. Seu nome era Salomão, que significa pacífico e amigo de Deus. Salomão foi fruto da união entre Batseba e o rei Davi, o valente pastor que derrotou Golias, uma figura lendária e muito popular da Bíblia. No entanto, a história de Salomão começou marcada por um segredo sombrio: a relação adúltera entre o rei Davi e Batseba, que na época era casada com Urias, o Hitita, um soldado valente do exército de Davi. Em uma tentativa desesperada de ocultar seu pecado, o rei Davi enviou Urias à linha de frente da guerra, ordenando que os demais soldados o deixassem desprotegido no campo de batalha. Como era de se esperar, Urias morreu em combate. Mas os olhos de Deus não estavam fechados para as ações do rei. A morte do primeiro filho de Davi e Batseba foi vista como um julgamento divino, um castigo pelo adultério cometido. Porém, em meio à dor e ao arrependimento, Deus mostrou sua misericórdia. Ele perdoou o rei Davi, e dessa reconciliação nasceu Salomão, uma verdadeira oferta de paz entre o céu e a terra. O jovem príncipe cresceu sob a tutela de um homem sábio e enigmático, o profeta Natã. Enquanto o rei Davi se dedicava aos assuntos do reino, Natã se tornou o mentor e guia espiritual de Salomão, moldando sua mente e espírito com ensinamentos profundos e revelações divinas. Natã, com seu olhar penetrante e voz serena, viu em Salomão um destino extraordinário. Por meio de seus olhos proféticos, ele enxergava a chama da sabedoria e a promessa de grandeza que ardiam no coração do jovem príncipe. Foi sob essa orientação que Salomão começou a trilhar o caminho que o tornaria um dos personagens mais notáveis da história bíblica. Natã, o profeta, começou a tecer um plano ousado. Ele sabia que Salomão não era o primogênito do rei Davi e que vários irmãos mais velhos poderiam reivindicar o trono. Além disso, Natã guardava um segredo sombrio. Conhecia toda a história do adultério entre Davi e Batseba, a mãe de Salomão. Com astúcia e determinação, decidiu usar esse conhecimento a seu favor. Em audiências privadas com o rei Davi, Natã começou a plantar a ideia de que Salomão estava destinado a ser o herdeiro legítimo do trono. Com palavras cuidadosamente escolhidas e visões proféticas, ele convenceu Davi de que essa era a vontade de Deus. Aos poucos, o rei passou a ver em seu filho mais novo a promessa de um futuro glorioso. Quando Davi adoeceu e a morte se aproximava, reuniu todas as forças que restavam para reafirmar sua decisão e nomear Salomão como seu sucessor. Contudo, o jovem Salomão, com apenas 15 anos, sabia que seu reinado começava sob a sombra da ameaça. As palavras de advertência de seu pai ecoavam em sua mente, lembrando-o de que precisava estar atento a possíveis inimigos e conspirações. Com uma determinação que superava sua pouca idade,
Salomão iniciou uma grande limpeza política para consolidar seu poder e autoridade. Joabe, o comandante-chefe do exército de Davi, que havia apoiado a pretensão ao trono de Adonias, foi uma das primeiras vítimas da justiça implacável de Salomão. Com essa ação, ele deixou claro que ninguém estava a salvo de sua mão firme. Em seguida, eliminou o próprio irmão Adonias, cortando pela raiz qualquer possibilidade de conspiração contra seu governo. Mas o jovem rei não parou por aí. Com uma visão estratégica que surpreendia até os mais experientes, Salomão buscou fortalecer o poder militar de Israel. Ele também forjou uma aliança crucial com o poderoso faraó do Egito, selando essa união por meio de um casamento que garantiu estabilidade e segurança ao reino. Salomão tomou como sua primeira esposa a filha do faraó, selando assim um pacto que prometia fortalecer os laços entre Israel e o Egito. A união com a princesa egípcia, envolta em sedas luxuosas e adornada com joias exóticas, foi celebrada com grande sucesso. No entanto, essa estratégia deixou uma marca profunda no coração de Salomão. Ele passou a acreditar que se casar com mulheres poderosas de outros reinos era o caminho mais rápido para expandir e proteger seu reino. Uma escolha que mais tarde traria grandes consequências. Certa noite, enquanto o jovem rei descansava em seu leito, foi envolvido por um sonho profundo e revelador. Nele, Deus lhe apareceu com uma voz ressonante e cheia de graça, dizendo: "Pede o que quiseres que eu te dê, Salomão." Com o coração humilde e plenamente consciente da imensa responsabilidade que carregava, respondeu: "Tu demonstraste grande misericórdia ao teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com verdade, justiça e retidão de coração. Agora, concede-me um coração sábio e discernente para governar o teu povo, e para distinguir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo?" A sinceridade de Salomão agradou ao Senhor, que viu a pureza de seu coração e o desejo genuíno de liderar com sabedoria. Deus, satisfeito com o pedido, respondeu: "Por que pediste isso, e não longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim discernimento para julgar com justiça? Eis que te concedo o que pediste. Dou-te um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de ti e como nunca haverá depois de ti." Assim, Salomão foi abençoado com uma sabedoria inigualável, destinada a fazer dele o mais sábio e justo de todos os reis. Salomão despertou de seu sonho, trazendo consigo o presente mais valioso que um governante poderia receber: a sabedoria e o discernimento concedidos diretamente por Deus. Esse encontro divino marcou um ponto de virada em sua vida, capacitando-o a liderar seu povo com justiça, paixão e um entendimento sem igual. A sabedoria de Salomão tornou-se lendária, atraindo pessoas de todas as partes do mundo, que desejavam ouvir suas palavras e aprender com sua inteligência. Como está escrito: "Todos os reis da terra procuravam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia posto em seu coração." Essa sabedoria foi imortalizada em um dia memorável, quando duas mulheres se apresentaram diante do rei, ambas afirmando ser a mãe de um mesmo bebê. Com lágrimas nos olhos e vozes carregadas de emoção, cada uma delas contou sua versão da história, clamando por justiça e pelo reconhecimento de sua maternidade. O bebê em disputa repousava nos braços de uma das mulheres, enquanto a tensão na sala do trono era quase palpável. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe havia concedido, ouviu atentamente cada uma. Em seguida, com um olhar penetrante e uma voz firme, proferiu uma sentença que deixou todos os presentes em estado de choque: "Tragam-me uma espada. Cortem o menino vivo ao meio e deem metade a uma e metade à outra." Um silêncio absoluto tomou conta da sala, enquanto todos os presentes prendiam a respiração diante da proposta aterradora do rei. Então, a verdadeira mãe do menino, com o coração despedaçado e o amor transbordando de seu ser, disse: "Ah, meu senhor, dê o menino a ela vivo, não o mate, por favor." Por outro lado, a outra mulher, com uma frieza perturbadora, concordou com a divisão do bebê. Foi nesse instante que Salomão revelou seu veredito final: "Dê o menino vivo à primeira mulher e não o matem. Ela é a verdadeira mãe." A sabedoria do rei havia triunfado, revelando a verdade e protegendo a vida do inocente. A verdadeira mãe, movida por um amor incondicional, preferiu abrir mão de seu filho a vê-lo morrer, enquanto a impostora mostrou sua total falta de empatia e carinho maternal. A notícia desse julgamento extraordinário se espalhou rapidamente por todo o reino, e o povo de Israel ficou maravilhado com a sabedoria divina que habitava em seu rei. Como está escrito:
Todo Israel ouviu o julgamento que o rei havia proferido e temeu o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Esse episódio tornou-se um testemunho duradouro da perspicácia e do discernimento com que Deus dotou Salomão. Sua habilidade em administrar a justiça com compaixão e sabedoria lhe rendeu o respeito e a admiração de seu povo, consolidando seu reinado e criando um legado que atravessaria gerações. No entanto, apesar de sua liderança e sabedoria, o povo de Israel ainda se apegava às antigas tradições, oferecendo sacrifícios em altares improvisados nos lugares altos sob o céu aberto, pois ainda não havia sido construído um templo dedicado ao nome do Senhor. Determinado a mudar essa situação, Salomão se propôs a realizar um feito grandioso: a construção do primeiro templo de Israel, um lugar sagrado onde o nome de Deus seria honrado para sempre. Naquele momento, Salomão ainda não tinha os recursos necessários para construir o grande templo que imaginava. Determinado a realizar essa obra monumental, ele embarcou em uma missão para formar uma aliança estratégica com Irão, o rei de Tiro. Tiro era uma cidade renomada por sua habilidade em construção e sua abundância em recursos naturais. Salomão enviou mensageiros com uma proposta ousada: "Tu sabes que meu pai, Davi, não pôde construir um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor colocou seus inimigos sob as plantas de seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, me deu paz por todos os lados. Não há inimigos nem ameaças. Portanto, determinei construir uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o que o Senhor disse a Davi, meu pai, teu filho, que eu colocarei em teu trono em teu lugar. Edificará a casa ao meu nome." Irão, reconhecendo a grandeza de Salomão, aceitou a proposta com entusiasmo. Ele se comprometeu a fornecer a valiosa madeira de cedro e cipreste, assim como a mão de obra especializada de seus habilidosos artesãos. Em troca, Salomão enviaria alimentos e outros bens a Tiro, estabelecendo uma troca comercial mutuamente benéfica. Com os materiais fornecidos por Irão, Salomão deu início à construção do Templo de Jerusalém, um projeto grandioso que levou 7 anos para ser concluído. A edificação foi realizada com precisão e uma beleza incomparável, seguindo as instruções de Deus. Como está escrito: "A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura." Cada detalhe do templo foi meticulosamente planejado e executado, desde os sólidos alicerces até os mais delicados ornamentos. As paredes foram revestidas com madeira de cedro, enquanto o ouro puro cobria todas as superfícies, criando um espaço sagrado de esplendor inigualável. Assim, Salomão construiu a casa do Senhor e a completou. Ele revestiu as paredes internas do templo com tábuas de cedro, cobrindo de madeira desde o chão até as vigas do teto, criando um ambiente de beleza e reverência. Mas a visão de Salomão não se limitou ao templo. Durante 13 anos, o rei também dedicou-se à construção de seu próprio palácio, uma estrutura majestosa que refletia seu poder e riqueza. Salomão concluiu seu palácio em 13 anos, uma verdadeira obra-prima arquitetônica. O palácio de Salomão era impressionante, com amplas salas, colunas imponentes e jardins exuberantes. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para exibir a grandeza do rei. As obras foram construídas com pedras preciosas, cortadas e ajustadas com serras de precisão, de acordo com medidas exatas, tanto no interior quanto no exterior, desde os alicerces até os acabamentos, estendendo-se até o grande pátio. A construção do templo e do palácio de Salomão não apenas transformou o panorama físico de Jerusalém, mas também consolidou o reino de Israel como uma potência econômica e cultural. A fama da sabedoria e riqueza de Salomão espalhou-se como fogo por todo o mundo conhecido. Reis e rainhas de terras distantes ansiavam por conhecer o lendário monarca que havia transformado Israel em uma nação próspera e poderosa. Entre essas figuras, destacou-se a rainha de Sabá, uma mulher de grande audácia e determinação. Intrigada pelos relatos que ouvira sobre Salomão, a rainha decidiu embarcar em uma jornada épica para conhecê-lo pessoalmente e testemunhar com seus próprios olhos a sabedoria e riqueza incomparáveis do rei de Israel. Com uma comitiva impressionante e presentes exóticos, a rainha de Sabá chegou a Jerusalém, determinada a testar a sabedoria do rei Salomão. Mas Salomão, com sua mente aguçada e conhecimento divino, respondeu a cada uma de suas perguntas com uma clareza e profundidade que deixaram a rainha maravilhada. Reconhecendo que a fama de Salomão não fazia jus à sua verdadeira grandeza, ela disse ao rei: "É verdade o que ouvi em minha terra sobre teus feitos e tua sabedoria, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos. E de fato,
nem a metade me foi contada. Tua sabedoria e prosperidade são ainda maiores do que a fama que eu ouvi. Mas a sabedoria de Salomão não era seu único atributo impressionante. Sua riqueza e esplendor eram igualmente lendários. Ouro, prata e pedras preciosas abundavam em seu reino, e seu trono era uma obra-prima de marfim e ouro puro. A prosperidade de Israel sob o reinado de Salomão era evidente em cada canto do território. O comércio florescia e a abundância transbordava. Todos os utensílios de beber do rei eram de ouro, e até a prataria da casa do bosque do Líbano era de ouro fino, pois, naquela época, a prata era considerada de pouco valor. Além de ser um rei sábio e próspero, Salomão também era um escritor inspirado por Deus. Ele capturou a sabedoria divina em obras literárias que transcenderam os séculos. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, atribuídos a Salomão, tornaram-se verdadeiras joias da literatura bíblica, oferecendo conselhos práticos, reflexões profundas sobre a vida e uma celebração do amor puro. Em Provérbios, Salomão compartilhou pérolas de sabedoria destinadas a guiar as futuras gerações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Eclesiastes. Ele refletiu sobre a brevidade da vida e a necessidade de buscar a Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E em Cantares, celebrou a beleza do amor e a intimidade entre um homem e uma mulher. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas de grande chama. Salomão, o rei sábio e próspero, deixou um legado que transcenderia as gerações. Um testemunho do favor de Deus sobre um homem que buscou a verdade e a justiça em um mundo frequentemente mergulhado na escuridão. Contudo, mesmo em meio à sua grandeza e sabedoria, Salomão cometeu um erro fatal. Ele sucumbiu a uma tentação que o conduziria por um caminho perigoso. Apesar das advertências de Deus, o rei deixou-se seduzir pelo amor de mulheres estrangeiras, acumulando um harém sem igual na história. Como está escrito: teve Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. O majestoso palácio de Salomão, um labirinto complexo de pedra e cedro, escondia um segredo tão vasto quanto sua sabedoria. Um harém de 1000 mulheres. Entre elas estavam princesas etíopes, com a pele escura como o ébano, e as filhas de faraós, cujos olhos guardavam os mistérios do Nilo. Cada mulher era um universo, uma jornada, um mistério que o rei adorava explorar e entender. Cada canto do palácio de Salomão era cheio de risadas, conversas e cânticos vindos de seu enorme harém. Elas não eram apenas figurantes em sua corte. Cada mulher desempenhava um papel importante no complexo cenário político e cultural do reino. Por meio dessas alianças, Salomão construiu laços duradouros, garantiu a paz com reinos distantes e ampliou seu conhecimento sobre os povos e culturas que habitavam os limites do seu enorme império. No entanto, esse complicado emaranhado de relações também era um campo fértil para intrigas e ciúmes, onde cada favor concedido pelo rei podia acender rivalidades que ardiam silenciosamente pelos corredores decorados com tapeçarias exóticas. Mas o esplendor de sua corte e a diversidade de seu harém trouxeram também suas próprias sombras. Deuses estrangeiros começaram a infiltrar-se em Jerusalém, trazidos por sacerdotisas e rituais que desafiavam a fé monoteísta do povo de Israel. Estátuas de divindades como Astarote e Baal começaram a aparecer nos lugares altos, enquanto Salomão, preso na rede de suas alianças matrimoniais, se via cada vez mais distante das leis e mandamentos de seus antepassados. O homem que havia construído o grandioso templo de Jerusalém para honrar o Deus de Israel, agora estava levantando altares para Astarote, Milcom e Moloque, os deuses pagãos das nações ao redor. A idolatria tomou conta de seu coração, comprometendo seu julgamento e afastando-o da sabedoria divina que antes o tornava único. Salomão, o rei que havia sido abençoado com uma sabedoria inigualável, agora estava perdido, dividido entre sua fé e as seduções dos deuses pagãos que dominavam sua corte. Então, o Senhor, ao ver o coração desviado de Salomão, se encheu de ira e tristeza. Aquele a quem Deus havia abençoado com sabedoria e riquezas incomparáveis, havia abandonado seus mandamentos e se entregado à adoração de deuses falsos. Em sua justa indignação, Deus confrontou Salomão e o advertiu sobre as consequências de seus atos. Porquanto isso houve em ti, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te mandei,
Certamente arrancarei de ti o reino e o darei a um de teus servos. A advertência divina ressoou nos ouvidos de Salomão como um trovão ensurdecedor. O reino que ele havia construído com tanto esforço e sabedoria seria dividido e entregue a outros após sua morte. A desobediência e a idolatria de Salomão plantaram as raízes da divisão e do conflito em uma nação que antes era unificada sob seu governo. O rei, que já foi o mais sábio e próspero de todos, acabou cedendo à tentação e se afastou do caminho certo. Sua história se tornou um alerta para as gerações futuras, lembrando que até os mais sábios e poderosos podem cair quando se desviam dos princípios de Deus. Como está escrito em Provérbios, um dos livros atribuídos a Salomão: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. As consequências da idolatria e desobediência de Salomão logo começaram a aparecer. Inimigos surgiram tanto dentro quanto fora do reino, prontos para tirar vantagem da fragilidade espiritual do rei. Entre esses adversários destacou-se Jeroboão, um servo de Salomão que foi ungido em segredo pelo profeta Aías para governar sobre as 10 tribos de Israel. Como está escrito, Aías disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que eu romperei o reino das mãos de Salomão e a ti darei 10 tribos. A profecia de divisão estava a caminho, e a grandeza do reino de Salomão começava a se desfazer, marcando o início de uma nova era de desafios para Israel. Jeroboão, ciente do seu destino profético, se rebelou contra Salomão e aguardou o momento certo para tomar o reino. A sabedoria e prosperidade que antes definiam o reinado de Salomão, agora estavam em risco devido à divisão e ao conflito. No entanto, em um momento de reflexão e arrependimento, Salomão se voltou para Deus, reconhecendo a futilidade de sua idolatria e a vaidade de seus desejos materiais. Em sua busca por redenção e compreensão, o rei sábio derramou sua alma no livro de Eclesiastes. Suas palavras, carregadas de emoção e sabedoria, são um testemunho profundo de sua reflexão sobre o significado da vida. Vaidade de vaidades, disse o pregador, tudo é vaidade. Através de seus escritos, Salomão compartilhou suas lutas internas, suas desilusões e sua eventual compreensão de que somente em Deus é possível encontrar a verdadeira satisfação e propósito. Eclesiastes tornou-se o legado duradouro da sabedoria de Salomão, um lembrete para as gerações futuras de que a busca pela felicidade em bens materiais e prazeres mundanos é, em última análise, vazia. Apenas colocando Deus no centro de nossas vidas podemos encontrar a paz e o propósito que tanto desejamos. Após um reinado de 40 anos, Salomão, o rei sábio e próspero, exalou seu último suspiro. Quando fechou os olhos pela última vez, deixou para trás um legado de esplendor e conhecimento, mas também um reino à beira da fragmentação. Seu filho, Roboão, subiu ao trono, herdando uma nação já marcada por sinais de divisão e discórdia, prenunciando um período de grande desafio para Israel. A morte de Salomão marcou o fim de uma era de esplendor e sabedoria sem precedentes na história de Israel. No entanto, seu legado continuaria a viver por meio de seus escritos e das lições que sua vida ensinou. Apesar de suas falhas e erros, Salomão seria lembrado como um rei cuja sabedoria e riquezas deslumbraram o mundo, e cujo arrependimento final sublinhou a importância de manter Deus no centro de nossas vidas. Mas há um fato surpreendente sobre Salomão que não vem da Bíblia, mas de lendas encontradas em textos apócrifos, como o Testamento de Salomão. Segundo essas tradições, Salomão não foi apenas um rei sábio e um grande construtor, mas também o possuidor de um anel mágico conhecido como o Anel de Salomão. Supostamente esse anel foi dado a ele pelo arcanjo Miguel e conferia o poder de controlar e banir demônios. Esses relatos, carregados de simbolismo, devem ser compreendidos dentro de seu contexto cultural e religioso, pois não são mencionados nos textos bíblicos. Assim, a história de Salomão tornou-se um poderoso testemunho dos altos e baixos da vida humana, mostrando como até os mais sábios e poderosos podem sucumbir à tentação e ao pecado. Mas também é uma lembrança de que a graça e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam sua presença. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com amigos, familiares e deixe um comentário com o que mais te inspirou na história do rei Salomão.